Grande Vibe 37, estamos aqui para mais um Fute-Vídeo do Coen, com apoio na comunicação do Resenha 37 e na produção do R37. Produção absolutamente exclusiva aqui nessa FED, bem legal, ambiente fenomenal, recepção show de bola e dois convidados muito especiais. Lembrando sempre de deixar aquele moral na curtida, no compartilhamento, seguindo o canal que é importantíssimo, beleza? Muito obrigado, vocês vão adorar. Resenha 37. Pessoal, estamos aqui na Safed, trabalho espetacular que os caras fazem. Queria dar aquele moral pro Deninho, pro Zé Mário, nosso parceiro de canal, por abrir as portas aqui nesse auditório. Com essas duas figuras maravilhosas, né, gente? O Wellington Campos e o Júnior Lopes, só isso. Vamos lá. E o Wellington, seu bordão é uma das coisas mais legais que tem no rádio aqui. O Fala Ídolo. Fala, meu ídolo. É. Eu sempre tive muita dificuldade de guardar nome. Então, fala, meu ídolo. Acho que fica... Já fica melhor ainda. Fica simpático, fica... E legal que tem uma rádio que eu faço em Curitiba, que é a Jovem Pan News, e a TT, que é a apresentadora, ela faz questão que eu diga para ela: boa tarde, minha ídola. Eu nunca chamei mulher nenhuma de ídola, só a TT. E, cara, falando sobre ídolo, quem seriam os dois ídolos maiores de vocês? Ídolos? Cara, tem muita gente boa. Eu não... Hoje eu vi até um podcast do Elano, ele dizendo: cara, eu vou acabar cometendo injustiça. Não tem como. Né? E como eu sou do interior, sou de Formiga, Minas Gerais, eu aprendi a ouvir rádio muito pequenininho, com meus pais, com meus avós. Então, o rádio sempre foi a grande companhia. A radiodifusora formiguense, por exemplo, o pessoal saía, como a gente diz, da roça, saía dos povoados, ia para a cidade para ter neném, né? E aí o cara ia lá na rádio, não tinha telefone, não tinha celular, e ele anunciava, ele pagava para anunciar: olha, o fulano, marido da ciclana, avisa que nasceu o menino, avisa que nasceu a menina e que todos passam bem, amanhã vão estar na localidade de Albertos, por exemplo, que eu lembrei aqui. Então, o rádio funcionava desta maneira, como nota de falecimento também, né? Era uma maneira de comunicar com toda a cidade devido à audiência que a radiodifusora, no caso, tinha. Todo mundo ficava sabendo daquilo que estava acontecendo na cidade. Entendi. Eu até imagino que seja o mestre que você teve em casa, né? Pra ser que você... O pai dele é meu ídolo. É um dos maiores. Figuraça. Então, eu... Antes de ídolo do futebol, né? É ídolo da vida, né? Ídolo... Meus pais são meus ídolos da vida, né? Meu pai e minha mãe. E no futebol, cara, na minha profissão, meu pai, lógico, foi um grande ensinamento, né? Parreira, Zagallo, também caras que eu convivi ali bastante, que eram caras mais velhos até, né? Então, mais ou menos por aí. É um privilégio, né? Foi uma passagem legal de vocês, cada um no teu meio, foi a Copa de 2002, né? Você fazendo a cobertura e ele trabalhando lá. Eu tava lá. Como é que foi esse evento, essa última grande conquista brasileira? Olha aqui, deixa eu começar, porque... Mais novos começam. O pai dele, o senhor Antônio Lopes, meu querido Antônio Lopes, foi um dos maiores responsáveis pelo título da seleção brasileira. Se alguém gosta de tática e tudo, pega a maneira de jogar da seleção brasileira de 2002, puxa um pouquinho para trás, 97, por ali, quando o Vasco ganhou tudo, você vai ver um pouquinho do dedão do Antônio Lopes, junto com o Bortosa, junto com o Filipão. Sim. Foi um trabalho de equipe, mas tem muito do Antônio Lopes na conquista de 2002. Isso é maravilhoso, e tem que ser dito mais isso, né? Toda essa semelhança tática. Porque criou-se no Brasil uma situação, e o Júnior pode concordar ou discordar, de que o coordenador técnico é tipo, a gente chama a rainha da Inglaterra, né? Não, o coordenador técnico é um cara muito importante, porque essa coordenação que ele faz de comissão técnica, de comissões técnicas, e não só da seleção, mas dos clubes também, tudo isso é importantíssimo, Marcelo. Sim, com certeza.
E Ele, assim, naquela Copa, né? Ele teve uma preocupação muito grande. Ele sempre foi muito low profile, né? Nunca foi um cara de gostar de aparecer, gostar de... Sempre foi um cara mais na dele. E ele tinha realmente essa preocupação porque alguns setores da imprensa, né, criavam aquela coisa, né, de tentar um atrito entre ele e o Filipão e tal, coisa normal também, né? E eles eram amigos, eles já se conheciam há muito tempo, já tinham uma relação boa, né? Para você ver, o Filipão em 1982, 83, acabou a carreira no CSA e veio fazer um estágio, por coincidência, estava no Rio e pediu para fazer um estágio no Vasco. Na época ele fez um estágio com ele de 15 dias. que legal. Em 83 isso, foi antes do Filipão assumir o CSA. Quando o Antônio Lopes, né, o meu pai, chega no Inter em 1994, ele não lembrava disso. Aí o Filipão era o treinador do Grêmio, e aí foi falar com ele isso, foi lembrar ele isso. Você lembra que eu fiz um estágio com você, 15 dias e tal? O Filipão é um cara muito legal também, um cara simples. E aí que ele associou, ele não lembrava disso. E aí criaram uma relação muito legal lá na época, ele do Inter e o Filipão do Grêmio. E aí o Filipão, como gaúcho e tal, pegava ele às vezes para ir num lugar, no outro. Então eles tinham uma relação muito boa. E aí, como ele também era um treinador vitorioso, era um treinador também campeão de Libertadores, como o Filipão também, mais ou menos no mesmo nível, né? Sim. Deu uma época. E aí tinha essa preocupação dele, então ele ficava muito na dele, né? Ficava mais internamente, o Wellington tá certo, né? E sabe disso, né? Eles tinham uma conversa muito legal, tinham uma química muito bacana, eles pensavam um futebol bem parecido também, né? Então a coisa funcionou de uma maneira excelente, né? E tinha toda uma coisa que era uma pressão enorme na época, crise total. Sim. De criar uma blindagem Não, generalizada. e vinha assim, quando o Antônio Lopes assumiu, 15 de outubro de 2000, como coordenador técnico. Sim. Na verdade, assim, o Ricardo Teixeira tinha saído do Vanderlei, né, que tinha tido aqueles problemas e tal, E aí, os 3 nomes mais falados eram Antônio Lopes, Filipão e Oswaldo, na época. O Oswaldo tinha sido campeão do mundo no Corinthians também e tal. Eram os 3 nomes que todo mundo falava e tal. E aí, o dia que o meu pai recebeu o telefonema do Ricardo Teixeira, né, o Ricardo só falou assim, porra, eu preciso conversar com você e tal, você pode... O Ricardo tinha visto que ele era o treinador do Atlético Paranaense na época, que o Atlético não tinha jogo no domingo. E aí o Ricardo ligou pra ele e falou, pô, tu pode vir aqui no meu sítio e tal e tal. Aí meu pai todo empolgado, não, pode deixar, eu vou e tal. Mas ele pensava que ia ser convidado para ser treinador, entendeu? E aí o Ricardo veio com aquela, só que o Ricardo tava com aquelas coisas todas de CPI da Nike e tal, um monte de coisa, né? E aí o que o Ricardo fez? O Ricardo falou, Lopes, eu quero que você seja o presidente da comissão técnica. Eu vou me afastar, eu preciso cuidar das questões extras e você vai comandar tudo. E aí ele pensou, ele falou, pô, eu queria como treinador, mas já que é pela pátria também, uma Copa do Mundo que ele nunca tinha ido, né? Ele tinha esse sonho também, né? E aí resolveu aceitar. Mas aí, a partir do momento que ele aceitou, ele falou, não, eu não quero misturar, porque senão eu sou treinador. O treinador vai ficar meio constrangido, meio sem graça, né? Tanto que teve um episódio que tinha um jogo ainda naquele ano de 2000, que era um jogo que ganhou de 1-0 o gol do Roque Júnior contra a Colômbia. Foi das bandeirinhas, né? Isso. E o que estava acordado? O Ricardo Teixeira estava acordado, o Candinho tinha feito um jogo contra a Venezuela, que tinha sido 6-0 e tal, o Ricardo Teixeira estava acordado com o Candinho de fazer aquele jogo ainda, e aí ia escolher, no caso o Antônio Lopes, o Ricardo deixou tudo com o meu pai, né? Falou, não, escolhe você o treinador e tal, eu estou me afastando. E aí escolher só para fevereiro, que era o primeiro jogo, ia ser só em fevereiro. Só que o que aconteceu? O Candinho, assim, ele tinha combinado com o Ricardo, mas aí o meu pai falou pro Ricardo, pô, vamos ligar pro Candinho e tal, mas aí o Ricardo falou, tava na pressa e tal, aí o Ricardo falou, não, Lopes, com o Candinho não vai ter problema, eu já tô combinado e tal. Só que aí nisso, foi o sábado à tarde, vazou a notícia e o Corinthians jogava, o Candinho era treinador do Corinthians na época. E aí o Corinthians jogava no sábado e tal, e nisso, o sítio do Ricardo era 2 horas do Rio, né, enquanto meu pai tava no caminho e tal, foram no Candinho lá, né, só que o Candinho não tinha sido comunicado, então ficou meio sem graça e tal. E aí o Candinho falou, não, agora eu não quero mais não, já tem um treinador lá que é o Lopes e tal, eu não vou assumir. E aí o Ricardo queria que o meu pai assumisse esse jogo, entendeu? Não, dirige agora e depois para fevereiro você vê quem vai escolher. Aí meu pai falou, não, eu vim como coordenador, vou ser coordenador. Eu posso botar o treinador do Sub-20, mas eu não vou dirigir. Era o meu maior sonho, mas a partir do momento que eu tô nessa função, senão vai ser uma coisa que o treinador, depois que assumir, vai ficar totalmente constrangido, né? Então ele tinha essa preocupação muito grande, né? E é nessa que viu o Leão, né? Aí o Leão veio... Assim, o primeiro que ele convidou na época foi o Oswaldo. Tava uma pressão muito grande, né? E aí o Oswaldo não aceitou, o segundo foi o Felipe também não aceitou, o terceiro foi o Parreira também não aceitou, o quarto foi o Leão. Que doideira. Que aceitou.
Mas um personagem muito marcante que você pegou nessa época trabalhando com ele foi o Ronaldinho, né? E depois quando o Flamengo. Qual seria a diferença do Ronaldinho de 2002 para 2011? Ronaldinho Gaúcho, né? O Ronaldinho, assim, a gente tinha uma intimidade muito legal também, porque eu trabalhava no Bangu em 2000, eu era auxiliar técnico do Bangu, 2000, 2001, não, 2000 não, perdão, 2001, 2002 eu fui auxiliar técnico do Bangu, e o Ronaldinho tinha saído do Grêmio pro Paris Saint-Germain na força, sabe? Naquela época era o começo da lei do passe e tal, então saiu meio fugido e foi pra justiça. Foi bem confuso. Foi pra justiça. E aí o Grêmio também foi pra justiça e o Grêmio entrou com uma liminar que ele não podia treinar lá no Paris Saint-Germain, jogar muito menos, né? Mas não podia nem treinar lá no Paris Saint-Germain. Gente. Então o Leão e o meu pai queriam convocar ele, mas ficava aquela coisa, né? Pô, como é que vamos convocar o cara sem treinar e tal? E aí eu me lembro, eu tive a ideia, eu falei com meu pai, na época, eu falei, pô, e se botasse ele pra treinar lá no Bangu e tal? Aí meu pai falou, pô, ia ser bom. Aí falou com o Leão, não, beleza, bom e tal. Aí, na época, a gente botou ele pra treinar lá no Bangu, que eu era auxiliar, o Miguel era o treinador, também tinha trabalhado com ele no Grêmio também, que tinha sido auxiliar lá no Grêmio. Então casou tudo e ele ficou ali 15 dias com a gente, foi quando resolveu o imbróglio do Grêmio, e aí saiu a convocação, pôde convocar ele. E aí depois daquele jogo em diante ele foi a todas as convocações para a Copa. E ele já tinha umas 3 convocações que ele não era convocado por causa daquilo. E o Ronaldinho é um cara fantástico, cara humilde, simpático, sincero pra caramba. E aí isso foi 2001. Aí em 2011 eu fui trabalhar com ele no Flamengo, 10 anos depois. Pô, aí foi muito bacana, né? Foi muito legal. Passagem, né? Aí foi muito legal. A gente tinha já essa intimidade, né? E foi muito bacana. Pô, que legal. E o Wellington, o que seria a Rádio Nacional na sua vida? A Rádio Nacional foi muito importante. Primeiro foi uma grande escola, né? Eu fiquei na Rádio Nacional 16 anos. E eu adorava mergulhar ali nos arquivos da Rádio Nacional. Então, a Rádio Nacional, o Bonifácio, o homem da Globo, conta que o que ele fez na TV Globo era o que a Rádio Nacional fazia no rádio. Novela, programa humorístico, show de calouros, aquela coisa toda, futebol, ele levou, por ser ouvinte da Rádio Nacional, levou para a TV Globo e virou um dos maiores sucessos mundiais em termos de televisão. Então a Rádio Nacional, ela me ensinou bastante. Eu aprendi muito, muito com a Rádio Nacional. Então, aqui no Rio de Janeiro, eu tenho um carinho. Hoje estou na Super Rádio Tupi, mas é outra entidade, né? Pelo amor de Deus. Também. E assim, cada uma com a sua marca, né? Cada uma com o seu jeito. Porque a gente sabe, por exemplo, vou entrar na Tupi, que o Parabéns que você canta hoje, Parabéns para você, foi um concurso da Rádio Tupi. Pô, muito pouco citado isso, né? Você sabe por quê? Espetacular. A gente cantava Parabéns em inglês, como o resto do mundo canta. Sim. E aí o comunicador lá da época teve a ideia, e uma mulher, uma dona de casa de Campinas, que ganhou o concurso com o Parabéns para você. Entendeu? Então, eu sabia também. Muito pouca gente sabe dessas histórias fantásticas que o rádio proporcionou. O rádio tem muita história, né? Muita história. É bem impressionante. E eu faço também a Rádio Itatiaia, lá em Belo Horizonte, estou lá há 35 anos, também é uma outra escola fantástica. Sim, realmente. A Rádio Itatiaia me levou para 8 Copas até hoje. Fora Olimpíadas, Copa América, aquela coisa toda. Então, como diz Cláudio Carneiro, que foi um dos donos do Emanuel Carneiro, tudo culpa da bola. Pergunta ao Júnior quantos países que ele visitou por causa da bola. Né? Se botar vocês dois aí, tá mais 50. Olha, eu tô com 64. Ele tem mais. O Parreira, a última vez que eu estive com o Parreira, ele estava com 114, 115 troços assim. Já contar onde nunca foi, né? Ele, João Avelange, né, sem dúvida. O Dr. João Avelange foi outra figura fantástica que eu tive o prazer de conhecer. Não convivi muito, mas todas as vezes que nos encontramos foi muito legal. Só que o Dr. João Avelange não dava entrevista para você de camisa de manga.
Tinha que estar... Ou de camisa social ou de... O entrevistador também? É. Ah, é. Senão ele dizia que o senhor está nu, da cintura para cima. Doutor João, e tem uma outra que me contou, isso foi Bermuda Júnior, que foi secretário Espezinho, dele, né? Espezinho Bermuda Júnior. Você encontrava com o doutor João na rua, conversava com ele, ele pegava o seu nome, o seu endereço no Natal, ele te mandava um cartão de Natal. Cada cartão de Natal tinha uma mensagem, não é aquele negócio, Feliz Natal para você e sua família, não. Personalizado. Personalizado. Então, olha o cuidado que ele tinha também com essa questão do torcedor. Mudou o futebol ele. Quando você viaja para a África, você viaja para a Oceania, você viaja para a Ásia, o futebol hoje é tão bom quanto o nosso aqui. Agradece a ele, com certeza. A culpa é dele. É fato, é verdade. E, Lopes, você começa no Botafogo, era um Botafogo bem confuso, né? Bastante. Eu comecei em 96, então eu treinei. Eu era auxiliar no Sub-20, né? Comecei como estagiário, depois fui para auxiliar, né? E nós treinávamos ali no Campo dos Afonsos, né? Pegava o material em Marechal Hermes, né? Marechal Hermes totalmente abandonado. Totalmente abandonado. O profissional treinava o Caio Martins, a gente nem via o pessoal do profissional, né? Era bem... Não tinha uma relação próxima e tal. E Marechal Hermes bem abandonado, né? O Botafogo hoje cresceu muito, né? Marechal era muito, muito largado, né? Eu me lembro que, assim, sem querer falar mal, nada, né? Mas, assim, os cones que dava treino, eu levava meu, sabe? Tinha que passar no clube para pegar as bolas, porque não tinha come, não tinha nada, né? Era bem complicado. Aquela situação que os caras queriam mandar a garotada embora quase todo mundo e você salva o Léo Moura nesse o Léo Moura não era nem inscrito na época, né? Nessa época. E aí eu tava passando de estagiário para auxiliar técnico contratado, né? Tava lá há cerca de um ano, né? E o treinador na época era o Carlos Roberto, né? Que jogou muito no Botafogo também, a gente muito boa. E aí o Carlinhos falou assim para mim, ô Júnior, faz uma coisa, porque o que tinha acontecido também? O Edmundo tinha sido mandado embora do Botafogo pouco tempo antes ali. Aquela polêmica no vestiário, né? E aí, ninguém mandava embora no Sub-20 do Botafogo. Embora do Botafogo, porque ele andou pelado. Lá em Marechal Hermes. Lá em Marechal. E assim, o que ele conta, né, que é uma coisa real até, né, que era um calor insuportável lá, né, porque lá não tinha ventilador, não tinha nada, né, e realmente é verdade. Eu conheci lá, peguei o Botafogo ali. E aí o que aconteceu? Como o Edmundo saiu e estourou no Vasco, tinha meio que uma coisa assim de não mandar ninguém embora, entendeu? Então, o elenco nosso dos juniores na época tinha 100 atletas. 60 eram inscritos e 40 não inscritos, em teste, pedido de um, pedido de outro e tal. E aí o Carlos Roberto falou assim pra mim, Júnior, esses 40 que não inscritos, faz uma seleção deles, que eu vou começar a arranjar uns amistosozinhos pra eles, só pra gente poder mandar embora. Mais ou menos isso, né? Pra tentar desinchar o elenco. Beleza. Aí montei, dos 40 eu montei uma seleção. E aí, na virada do ano, o Carlos Roberto saiu, foi pra Tailândia, veio o Dé. O Dé também, eu tinha contato com ele e tal, também a gente jogava pelada junto, tinha uma confiança. E o Dé já tinha uma moral grande, porque ele tinha trabalhado no profissional 3 anos antes, 4. E aí ele veio e meio que exigiu, ele já sabia disso, né? Meio que exigiu, falou, não, eu vou trabalhar com 33 só, vou trabalhar com 3 por posição e tal. E os caras deram carta branca a ele. Só que ele não conhecia os atletas. Aí ele me chamou e falou assim, Júnior, faz com muita calma, com muita inteligência, muita tranquilidade, eu vou confiar em você absolutamente. Eu quero 3 para cada posição, porque eu não vou começar o trabalho com 100. Eu quero 3 para cada posição. Você não tem nenhuma condição. Manda embora o resto e eu vou assinar por você. Então, cuidado e tal. Eu falei, não, deixa comigo. O Dé sacana pra caramba, né? Ainda falou assim, vai pipocar? Eu falei, não, deixa comigo que eu vou firme. Então. Beleza. Aí eu fiz lá, dentre os 60 inscritos, eu fiz os 3 para cada posição. E aí ele virou, e esses 40 aí, vamos mandar todo mundo embora, né? Aí eu falei, Dé, a gente tá com 33. Desses 40 eu queria que tu olhasse 2 só, dos não inscritos. Que dessa seleção que eu fiz, na época a gente jogava com 4-4-2, né? Eram os meus 2 meias. Um era o Cauê, que não vingou muito, e o outro era o Léo Moura. Nossa, era o meio. Sensacional. Aí o Dé integrou os 2. Eu falei, pô, tu fica com eles um mês aí, tu vê se gosta e escreve ou não, senão depois tu manda embora. Aí o Dé ficou um mês com os 2 e escreveu até os 2, o Cauê também. Aí o Cauê seguiu, mas não foi muito profissionalmente. E aí o Léo apareceu dali. E aí, nessa época, como é que era o convívio com o Montenegro lá? Então, é o que eu te falei, não tinha contato. O pessoal do profissional não ia nem lá. Não ia. O supervisor era o Ralf Ferreira, que era o cara que tocava o dia a dia, entendeu? Primeiro Humberto... até dezembro era Humberto Redes. Aí saiu o Montenegro e entrou o Rolim. Aí com o Rolim veio o Ralf Ferreira.
Aí eram os caras que tocavam, o Humberto até dezembro e o Ralf a partir dali de janeiro. A base, acho que a palavra certa, a definição certa, a base do Botafogo era um tanto abandonada. Sim. Eu me lembro deu bem, pra hoje eu perceber, trabalho com o Dé, e era uma luta, porque o torcedor não entendia, porque a base ganhava títulos. Sim. Não, aí depois já foi com o Dé. A partir do Dé foi tricampeão carioca. Então, e os jogadores não eram continuam aproveitados. abandonados, exatamente. Entendeu? Hoje você fica peneirando o dia todo para achar E o um moleque. o Dé fez um trabalho fantástico ali. O Dé foi tricampeão carioca com umas condições muito difíceis, realmente. O Dé é um cara que, assim, as pessoas não têm muita ideia dele. Hoje ele já está no rádio há muito tempo, né? Sim. Mas ele era um grande treinador também. Ele era um treinador, um olho muito bom, enxergava muito. E ele enxerga, é o que você disse, eu adoro trabalhar com ele porque ele tem uma visão tática do jogo, que é um negócio bem apurado. Sim, cara. Direto, né? Ele, o time tá jogando assim, você vai olhar, caramba. É isso mesmo. Mas com 2, 3 minutos ele já matou. Já matou. Ele é um excelente profissional, tanto no microfone como foi no campo também. E um jogador sensacional também, de muitas histórias. Muitas. O Dé, assim, tem história, eu não vi o Dé jogar, né? Eu sou de 73 e estava no fim. Mas assim, pelas peladas aí da vida, eu já joguei com muito peladeiro e jogador craque, né? De todos os que eu já joguei, o Dé foi o melhor. O Dé, nas peladas, o que ele fazia... ele é esse 1 contra 1, né? Você tem que trazer o Dé uma hora. Seria um privilégio. O Dé conta uma que ele, jogando no Maracanã, faz um gol, se não me engano, pelo Vasco contra o Flamengo, e o Bandeira anula. Ele vai lá no Bandeira, xinga o Bandeira, vai no gramado, arranca um monte de capim, enfia na boca do... Chama ele de burro, né? Imagina isso hoje. Ele ia pegar 3, 4 anos, 5 anos A história do gelo, ele seria expulso do futebol, né? É sensacional. Mas era outro mundo. Sim, era completamente diferente. Outro mundo. Não adianta, não queira comparar. E não queira fazer igual, né? Nem fazer igual, porque vai dar ruim. Exato. Eu estava aqui até agora mesmo olhando a cobertura de julgamento no STJD, né? Uma coisa que a gente não sabe nem o que é que os caras estão julgando. Nessa época tava tudo, não tinha isso. Né? Era um pouco diferente, porque hoje, né, você tem o procurador, uma equipe de procuradores, o delegado do jogo e mais a mídia que faz esse trabalho também de pegar irregularidades, indisciplinas e tudo. E muitas vezes, pela imagem, pelo som, né, pela conversa, o atleta, o dirigente, o técnico são indiciados e pega gancho. Sim, porque hoje em dia tem muito mais câmeras, muito mais áudios, né, para você julgar, né? Antigamente o cara fazia, mas não aparecia. Como é que você vai julgar? Eu fui muito amigo do Armando Marques quando ele foi diretor de arbitragem da CBF, uma doce figura. E uma frase dele: ninguém errou mais na arbitragem do que eu, porque tem 1.878 jogos. Então, e ele dizia, ele chamava os jogadores pelo nome. Sim. Seu Edson Arantes do Nascimento. E o Pelé baixava a cabeça e ficava xingando ele. Então, para o grande público, o Pelé estava respeitoso. E ele arrebentando com o Armando. O Armando me contava esse tipo de história. Então, hoje, teria leitura labial. Sim. Né? O Pelé era completo até nisso, né? Um cara que segurava muita onda de provocação. Tem gente que acha que ficou até chato. Porque o antijogo sempre foi parte integrante do futebol, né, cara? Sem dúvidas. Então, hoje está muito certinho. E o tribunal fica... Por exemplo, eu estou acompanhando aqui o julgamento do artilheiro do campeonato, que é o Caio Jorge do Cruzeiro. Está indiciado por ofensas morais à arbitragem. Sabe o que ele fez? Fez aquele sinal de que o árbitro está roubando. Isso é tão grave hoje como quase que você dá uma cotovelada. É o mesmo número de jogos, de 2 a 6 jogos. Desfocar um jogador desse nível, cabeça quente, fez um gesto. Mas aí o Júnior que vai me ajudar. Você tem que orientar hoje a meninada. Sim. Né? Você tem que passar por isso aí. Deve ser um processo muito diferente, né? O cara tem que ser um santo em campo, não pode
Mas é a inteligência emocional, né? O cara tem que ser capacitado para isso, né? Hoje em dia já se tem bastante trabalho no dia a dia, já é muito mais aceito também, né? Porque assim, de arbitragem. eu comecei, como a gente tá falando, eu comecei em 96 a trabalhar. E a gente já tentava nessa época, 96, início dos anos 2000 e tal, mas não era aceito como é hoje. Hoje em dia também o próprio atleta já aceita muito mais, já é muito mais consciente. É uma coisa da sociedade como um todo. Sim, a sociedade como um todo, é que acaba gerando para os atletas, né? Então é até mais fácil de você conscientizar, entendeu? Sim. O Júnior vai lembrar... Só um parênteses. Só um parênteses só. Uma coisa que me deixa revoltado, que às vezes se torna comum, é o cara tomar cartão amarelo porque tirou a camisa. Isso aí não existe. Não existe dentro desse parênteses. Então, já que você entrou nisso aí, você quer ver outra coisa que me irrita profundamente no futebol brasileiro, além da simulação? O árbitro é chamado para o vídeo. Nossa, nem fala. Fica todo mundo na beira do campo. Sim. Você ali fosse, o que você achou? O que você achou? Eu fiz Brasil e Japão. Brasil e Japão, amistoso. Foram 3 pênaltis a favor do Brasil. Os 3 pênaltis marcados pelo VAR, com a ajuda do VAR. Nenhum jogador japonês foi na arbitragem. Né? Então, aqui no Brasil, nós temos um jeito de jogar, de praticar o futebol que é chato. Já virou cultural. O Neymar, que é um cara que eu adoro, tenho uma amizade boa com ele, ele teve que aprender a jogar em pé na Europa, porque ele era vaiado pelo time dele e pela torcida, porque qualquer coisinha caía. É que o futebol praticado aqui é meio que um futebol único, né? É mais ou menos isso. Jogo. Agora, Júlio, você está falando de conscientização. O jogador saía de férias em dezembro, ele voltava com 5 quilos, 8 quilos. Sim. Hoje o atleta sai de férias, ele volta bem fisicamente, porque ele tem a nutricionista, ele tem um preparador físico, ele se cuida, ele sabe que a máquina dele é o corpo Muitos dele. têm o staff particular, né? E mesmo os profissionais do clube, nas férias, já dão ali tipo um trabalho de casa, né? Já dão uma orientação, já dão... Então não tem como largar completamente. Exato. Do jeito que o futebol tá físico, né? Exato. Por cima. Você vê agora, com esse calendário novo, vai voltar, 29 de janeiro já tem jogo do Campeonato Brasileiro. O estadual começa antes, mas o brasileiro já tem 29 de janeiro. Cara, e vai dar uma avacalhada boa no estadual, né? Não vai ter como. Isso é outra questão. E a CBF criou uma competição que já foi tentada, que era o Sul Minas, pegava os clubes de Minas com os clubes do Sul. E não dava audiência, porque tudo você tem que ter audiência televisiva, porque é quem paga. Tá? E agora ela criou uma competição para o primeiro semestre com clubes do Rio, Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, sem as presenças dos times que estão na Copa Libertadores, na Copa Sul-Americana. Tem basicamente todo mundo, né? Não, como que você vai fazer uma competição sem Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Atlético, Grêmio, Palmeiras, São Paulo, Corinthians? E aí? Que classificar para a Sul é basicamente só não ser rebaixado. Esse ano é do 8º ao 13º. Que dá aquela subidinha depois, né? Então, vai ter apelo popular essa competição? Tomara que eu esteja completamente errado. Quero estar errado. Mas é pouco provável. Mas vamos ver como que vai ser. Concordo. A Copa do Brasil com 120 clubes não tem problema. O Júnior participou de várias. Primeira fase, segunda fase, você já dá uma enxugada bem boa, entendeu? Mas o Samir Chaldi é um presidente que chega com boas ideias. Tá me agradando. E principalmente puxando mais pelos clubes do Norte e do Nordeste, dando mais atividades para ele. O Júnior já trabalhou também lá no Norte e Nordeste, é mais complicado. Você fica com o seu estadual, você fica com a Copa do Brasil, quando passa, uma 3ª divisão, uma 4ª divisão e já morre por aí. Ele vai dar R$1 milhão para os times, para cada time da Série B mensalmente. Então, o time da Série B já abre na Série B com R$12 milhões para investir no futebol dele. Sim. Excelente, né?
Vai ajudar bastante. Vai ajudar, dá um... Vai ajudar bastante. Eu tô vendo também o novo presidente com ideias boas, né? Vamos ver como é que vai ser ano que vem, mas assim, eu ainda sou muito a favor dos estaduais também. Eu acho que os estaduais não podem ser diminuídos. Eu vejo que os estaduais sempre foram o grande formador do atleta brasileiro. A célula-mãe. Exato. E hoje em dia você está perdendo muito essa formação por causa dos clubes pequenos. Os clubes pequenos estão sufocados financeiramente, não tem calendário, não tem competição. Se você parar para pensar, os últimos 30 anos, né? Quem foram os dois grandes jogadores brasileiros nos últimos 30 anos? De 90 para cá, vamos lá. Ronaldo e Romário, tá? Os dois maiores. Né? Um veio do São Cristóvão, outro veio do Olaria. Quer dizer, são coisas inimagináveis nos dias de hoje. E o mais grave é a falta de calendário mesmo. O clube os desemprego clubes... em massa em março. Né? Não, e outra coisa, aí os clubes pequenos, o que eles têm que fazer? Terceirizar a base. A partir do momento que você terceiriza a base, a qualidade cai muito. Porque o cara que tem a base ali terceirizada, ele quer lucro financeiro, ele não está preocupado na formação. Então é uma cadeia, né? Você acaba destruindo a formação. Então isso me preocupa muito. Eu já trabalhei em clubes, acho que da Série A eu já trabalhei quase todos, mas também trabalhei em clubes de Série C, Série D e clubes sem divisão. Então eu consigo ver esses dois lados, né? E os clubes realmente estão muito sufocados, estão muito acabando mesmo. E tem que ser a elitizada, né? Um pouquinho, a própria mídia televisiva e tal é contra a elitizada, mas nesse momento não é, né? Eles querem destruir os estaduais, e aí vai e fala pro estadual, não, mas faz um pré-estadual, bota só os grandes depois. Quem trabalha em clube pequeno, o Wellington sabe disso, é o que ele falou aqui, é mais ou menos igual o que ele falou. Quem já trabalhou em clube pequeno sabe que um carioca, por exemplo, só de pequeno, para uma primeira fase, não vai adiantar nada sem os grandes, não tem apelo nenhum. Ninguém vai. Ninguém vai, exatamente. Ninguém e aí não tem retorno, né? Porque você tem que ter o Flamengo jogando na Bariri, Isso, o Vasco jogando no acho. Ítalo de Cima. Eu também acho. Entendeu? Porque que me irrita bastante. o Fluminense jogando no Nova Cidade. Sim. E assim por diante, para você, primeiro, buscar aquele torcedor do Flu que não vai ao Maracanã, do Flamengo que não vai ao Maracanã. Sem contar os preços dos ingressos hoje em dia. É uma experiência espetacular ver um jogo no estádio pequeno. Você pega hoje, se você não tiver um bom plano de sócio torcedor, você não bota a mão em ingresso. Você é obrigado a pagar aquilo. Né? Não é uma elitizada? Sim. Se você não tiver grana, você não vai ver seu time no campo. E é outro ambiente de estádio, que foi na nossa formação, que é agora. Eu até me incluo nisso, que eu peguei nos anos 2000, legal, assim, como era outro Maracanã. Sim. Saudade, inclusive. Isso aqui pegou também comigo lá no Olaria, o cara com megafone. Foi muita Bariri. Ele morreu agora, né, coitado? Recentemente faleceu. Era uma figuraça, cara. E tinha um outro que perturbava o juiz do Jair Pereira. Já! Ô, Já! Bota fulano, Já! Você não tá vendo que o fulano... era muito legal. Já. Era muito legal. Lá em Recife, no esporte, tinha o Zé do Rádio. O Zé do Rádio era o mais ficava. Cada lugar. Mas esse do Olaria era fantástico também. Ele ficava correndo a arquibancada inteira. Olaria! Muito legal. Espetacular. E Wellington, de todas as suas milhares de coberturas aí de Copa e Olimpíada, você teria uma que foi a mais marcante? Todas são marcantes, o ídolo, porque cada uma tem sua história. Eu sou privilegiado. Primeiro que eu vi grandes jogadores, trabalhei com grandes jogadores. Eu vi 94 ser campeão, eu vi 2002 ser campeão. E vi a seleção tomar de 7-1 também. Né? Eu vi o Botafogo ser campeão depois de 21 anos. 89. Né? Que foi um acontecimento. Sim. As pessoas hoje não têm ideia, né? O estadual era muito valorizado. Era mais valorizado que o brasileiro. Meu Deus do céu, até hoje. E toda vez que eu entrevisto o Maurício, a minha última pergunta para ele: você empurrou ou não empurrou o Leonardo? Hoje ele disse que foi a mão de Deus. Abraço para o Maurício. Então, o estadual, vamos falar de Flamengo e Vasco, todo mundo lembra do gol do Pet. Sim. Eu lembro como se fosse ontem. Né? Então, o histórias marcantes, né? O Ladrilheiro de 81. Ladrilheiro, todo mundo sempre falou. Esse moço aqui, ele está na foto do time do Vasco, como mascote, que ganhou daquele Super Flamengo.
82. Quantas mudanças seu pai fez naquele... 5. 5? Ele troca tudo no treino, né? Sai Mazzaropi, Você é- entra Cássio, sai Rosemiro, entra Galvão, sai Ney, entra Ivan, sai Giovanni, entra Hernani, sai Palinha, entra Gerson com Jota. Olha só. Espetacular isso. E vai lá e ganha do poderoso Flamengo. Campeão que do já mundo. era Isso. campeão do mundo. Campeão brasileiro no ano. Não, e do mundo. É, Era o atual ali. campeão do mundo, ainda não Se tinha. você buscar essa foto, tem um rapazinho lá, de mascote do Vasco, esse Tava lá ele. era o Júnior. Assim, eu sou. Muita gente me associa ao Vasco e tal, lógico, né? Pelo meu pai, mas assim, eu não sou Vasco, eu fui criado muito mudando de time. Eu era Antônio Lopes Futebol Clube. Então, por exemplo, meu pai, hoje ele tá parado, ele é Vasco. Ele foi torcedor de arquibancada, de Vasco e tal, ele é Vasco. Ele é o maior torce. treinador que o Vasco já teve na sua história. que o maior, mais vencedor. Né? Assim, ele tá parado, ele torce pro Vasco. Eu não, eu torço pros amigos, eu torço pros treinadores que eu gosto, entendeu? Mas lógico que tive uma relação muito forte com o Vasco. Aí, o que ele falou de mascote, eu fui mascote do Vasco. O jogo de 81 da chuva, não sei se você lembra, né? Que o Roberto faz o gol aos 44 e tal. Que achou que para o Rio, Você cobriu esse jogo? Bem mais vazio. Não, eu cheguei ao Rio em 85. Ah, tá. O Rio parou ali. O Rio parou. Parou, choveu. O jogo começou 40 minutos de atraso. E eu fui o único mascote daquele jogo. O Flamengo não botou ninguém porque era impraticável. Não, era muita chuva. Eu fui o único mascote daquele jogo que eu entrei porque eu enchi o saco do meu pai, no caso, e tal. Pô, deixa eu entrar. Ele não queria deixar. E aí o que acontece? O Vanderlei Luxemburgo era auxiliar dele na época. E aí o Vanderlei virou pra ele. Aí, porque ele falou, pô, você vai lá pra cima depois, pô, todo molhado, não sei o que e tal. O Vanderlei falou, pô, Lopes, eu dou uma roupa minha pra ele, eu dou ele na mão da mãe dele, da Elza e tal e tal. Aí eu entrei em campo. Eu fui o único ali daquele jogo, legal, temporal, fantástico ali. Cara, e o que falar daquele passe de 97, 2000 ali, que você pegou tão forte? Ali eu já tava trabalhando, né? Foi fantástico, né? Mas, assim, foi uma formação também muito bacana. Porque ele chegou em 96, o Antônio Lopes, né? O Vasco, faltavam 6 rodadas para acabar o Brasileiro. O Vasco estava brigando para não cair, né? E você ainda no Botafogo foi pra lá depois, né? Fui depois, Tinha que ganhar 3 jogos em 6, se eu não me engano. Ele conseguiu ganhar, livrou do rebaixamento. E aí, em 97, 97 começa o ano, o Vasco totalmente acabado financeiramente. O Vasco não estava bem. Aí bota a molecada toda, Felipe, Pedrinho, Maricá, Jéder, Fabiano Heller e tal. E aí faz um estadual. O estadual aquele ano foi de 3 turnos. Faz um estadual meio claudicante ali, primeiro e segundo turno o Botafogo ganha. E aí no terceiro turno o Vasco embala. Aí faz um terceiro turno bom, ganha o terceiro turno. Vai pra final com o Botafogo, ganha o primeiro jogo, 1-0 gol do Ramon. Aí é o jogo que o Edmundo dá a reboladinha. Não, do Estácio foi outro ano. Sim. É o jogo que o Edmundo dá a reboladinha. E aí o Botafogo meio que se enche de brilho ali e acaba ganhando o segundo jogo com o gol do Dimba. Mas o Vasco bem melhor também naquele jogo. Então fez um campeonato bom ali já, que o estadual era no primeiro semestre, né? E aí o que acontece? Pro segundo semestre, o Vasco estava sem dinheiro em 97. Estava sem dinheiro nenhum. Era só molecada e Edmundo, Germano, Luizinho. Eram os caras mais experientes, né? E aí o que eles combinaram, né? No caso do meu pai e Eurico, pô, temos que trazer gente mais experiente, que o time é muito jovem e tal e tal. E aí o meu pai falou, pô, eu preciso de um zagueiro, um volante e um atacante. Vamos contratar 3 caras experientes aqui. Aí traz o Mauro Galvão, que era reserva. Não, mas era reserva no Grêmio. Mauro Galvão veio de graça pro Vasco. A zaga do Grêmio era Rivarola e Adilson. E o Mauro Galvão era reserva. Veio fácil, não teve dificuldade nenhuma. Pegou o Valber, que tinha sido mandado embora do São Paulo para volante. A ideia era o Valber, que depois o Nasa atropela ele, que o Nasa veio do Madureira, mas a ideia era o Valber de volante para jogar com o Luizinho. O Valber tinha feito umas coisas erradas lá, o Tele mandou ele embora. E o Evair, que era reserva do Atlético Mineiro. No primeiro semestre, se você pegar o Atlético Mineiro do primeiro semestre de 97, o Evair é reserva, não joga quase. E aí pegou e também veio de graça. Pegou 3 caras de graça e acertou. Um catadão desse, meu Deus do céu. Mas eram caras que estavam por baixo, né? Grandes jogadores, né? Mas estavam já num momento descendente que ressurgiram ali na carreira. Aquela coisa da visão. Aí foi isso. Foram 3 belos jogadores que estavam numa fase em baixa, né? O Mauro Galvão, o Valber e o Evair, e chegaram no Vasco e cresceram bastante, né? Sim, é impressionante pensar. Juntou com a molecada, né? Em baixa, né? O Edmundo no primeiro semestre não fez um primeiro semestre bom, e aí ressurgiu ali também. Como surge. E o Wellington, aquela polêmica, jornalista filho de jocadeiro ou assumindo o time, o que você acha? Eu tenho time. Eu faço futebol no rádio porque eu queria falar de futebol no rádio. E automaticamente todo mundo tem o seu time, né? Em Minas eu sou Cruzeiro
E no Rio eu sou Fluminense. Mas meu canal de YouTube, o Wellington Campos FC, é muito voltado para o Vasco. Então, muita gente acha que eu sou Vasco. E fico feliz quando alguém acha que eu sou Vasco, porque não tenho como desrespeitar uma instituição daquele tamanho que é o Vasco da Gama, de talvez a história mais bonita do futebol mundial. Né? Então, você tem que respeitar demais o Vasco da Gama, que infelizmente passa por esse momento que a gente queria que fosse muito, muito, muito melhor, porque o Júnior aqui falou de grandes momentos do Vasco da Gama, mas faz parte. O Vasco ficou muito desfacelado politicamente. O Júnior pegou Calçada, Eurico, né, Amadeu Pinto da Rocha, esses caras aí, que levaram o Vasco durante muitos anos, com outras personalidades fantásticas. Depois que o Eurico sai de cena, o Calçada sai de cena, sabe quantos grupos políticos tem o Vasco? 48. Não pode dar certo. Não pode. É difícil, né? Não pode. Você imagina essa galera dialogando aí. Você tem um grupo político de 12, de 20 pessoas. Então, enquanto o Vasco não se unir no Vasco, não é na política, é no Vasco, vai ficar bem complicado. O Vasco sempre, desse tempo para cá que você falou, né, pós-Eurico, pós-Calçado, o Vasco ficou muito a favor do contra, né? Contra isso, mas não cria uma política, não cria o a favor realmente. Eu vejo até o Pedrinho tentando um pouquinho isso. Eu vejo o Pedrinho tentando, eu acho que está num caminho bom, mas a coisa já vem errada há muito tempo também, não é do dia para noite, né? Eu vejo o Pedrinho com boas ideias, eu vejo o Pedrinho, é um cara que merece, né? Uma ousadia muito grande, né? Que estava muito bem na TV. Sim, é um cara que gosta do clube demais, né? Ama o clube, né? Ele assumiu uma bomba. Exato. Eu acho que o Pedrinho, assim, eu torço sinceramente pro Pedrinho continuar aí mais um mandato, né? Eu sei que tem muita gente contra, muita gente que vai achar errada a ideia, mas eu sou a favor da continuidade. A partir do momento que o cara está demonstrando, poxa, boas ideias, um propósito bacana, né? Eu acho que tem que ter continuidade. Não vai ajeitar do dia para noite, né? O próprio Flamengo que ajeitou, não levou um mandato só. O Bandeira fez dois. Depois o seguinte foi da linha dele também, até hoje praticamente. 3 anos de vaca magras. Exato. O Bandeira... esse dia eu estava conversando com alguns rubro-negros até. Se o Bandeira for candidato a presidente do Flamengo hoje, será que ele é eleito? Não sei pela politicagem interna. Mas se fosse uma coisa de torcida... Agora, ele é um cara... Ele é um divisor de águas no Flamengo. O Flamengo pagou a dívida? Não. O Flamengo tem a dívida. Só que ele equacionou a dívida. Entendeu? Hoje, sabe que deve tanto para esse, tanto para aquele, paga dentro daquilo que é arrecada muito bem de TV, de camisa, de plano de sócio-torcedor, de arquibancada. Pô, tem uns jogos agora do Flamengo, não dá menos de 65 mil pessoas no Maracanã, não dá menos de 4 milhões e meio. Todo jogo. Esse sócio-torcedor, né, foi muito... O do Flamengo é muito forte, né? Agora, o time ajuda? Pra caramba. Lógico. Porque no Brasil nós temos um problema. Quando o time tá mal, o torcedor abandona. O time tá bem, surge todo mundo. Meu amigo, você vende até... mas você vê São Januário é menor, né? Quase a metade do Maracanã. Mas também tá cheio todo jogo. A torcida do Vasco eu tenho que fazer essa referência. Ontem, eu participo de vários grupos de vascaínos, mas só para ficar lendo, ouvindo o que eles falam, até para você ter uma noção. E ontem, ao final de Santos e Inter e Santos, eu ouvi um comentário assim: gente, sábado nós vamos sofrer, mas temos que ir lá. Sexta. Sábado é o Flamengo e Palmeiras. Sexta nós precisamos ir lá. Vamos sofrer, mas precisamos ir lá. Então, o torcedor, ele pega na mão do Vasco. A hora que as coisas começarem a se acertar mais, e que eu pensei que estava no bom caminho. Parecia. Mas é uma coisa engraçada, né? Não sei se o Wellington vai concordar comigo. Eu vejo muito a torcida do Vasco hoje, a gente falou ainda agora aqui do Botafogo pós 21 anos, né? Como era a torcida do Botafogo nos anos 80. Aquela coisa sofrida que vai. Depois que o Botafogo ganhou, a torcida não foi mais assim. E a torcida do Vasco, por exemplo, dos anos 90 ali, que era muito vitoriosa, era ao contrário. Você, às vezes, em São Januário, 20 minutos 0-0, a torcida já vaiava. Hoje em dia não, a torcida carrega muito mais o time. Eu acho que a derrota ela acaba
né? Ela acaba fortalecendo a torcida, Ela molda, ela molda, né? Do torcedor. E a torcida do Flamengo, vamos lá, comparando também. Eu acho que também há 10, 15 anos atrás era muito mais, pegava muito mais junto com o time do que pega hoje. Talvez até por ter elitizado mais e tal, essa coisa de Maracanã. Ele começou nos anos 2000, era um negócio. Mas Anos olha 90 aqui, também. deixa eu pegar o Palmeiras como referência. A CBF botou no site dela 5 clubes já garantiram vagas na Libertadores. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo. Tá? Em 2026, o Palmeiras vai bater o seu próprio recorde de clube brasileiro também, 26ª disputa de Libertadores, 11 consecutivas. O Flamengo chega a 22 Libertadores, a 10ª participação consecutiva. E os caras da Mancha Verde não vão lá encher o saco da Leila? Sim, exatamente. Primeira coisa que dá errado ali. Os caras cobram. O time está para ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores da América e tem essa cobrança toda. 10 anos O próprio Abel agora parece que ficou magoado, né? Magoado, um jogo lá que xingaram ele bateu palma e tal. Ficou uma coisa estranha. Eu acho que foi na eliminação da Copa do Brasil, algo assim. O cara que é um dos maiores da história do Palmeiras, inegavelmente. Sim. Agora, o Júnior trabalhou no Paraná, em 2 times sensacionais. O pai dele trabalhou também no Paraná Clube, que é Atlético e Curitiba. O Atlético, e um abraço para o doutor Mário Celso Petrarca, que eu tenho um carinho especial, muita gente não gosta do Mário Celso, mas acho ele um cara... O Atlético é antes dele e depois dele. Com certeza. O que ele fez pelo Atlético, não só de estádio, mas da base, da concentração, para os jogadores. Toda hora você pega, tem espalhado pelo mundo um jogador revelado pelo Atlético. Sempre foi assim mesmo. Entendeu, né, Júnior? Com certeza. O CT do Atlético é de outro mundo, né? O Atlético, assim, na minha opinião, ainda é o melhor CT do Brasil. Muitos evoluíram e tal, mas na minha opinião ainda é. É pelo espaço, pela magnitude. É fantástico. O CT do Atlético Paranaense é fantástico. Você tem um estádio auxiliar para... Qual a capacidade daquele estádio? Acho que 5 mil, 7 mil. Que joga a base lá. Para jogar a base. Lá, a gente começou a ir lá. O Filipão que levou a seleção brasileira para lá em 2002, junto Tony com o Lopes. Com o professor Lopes. Era uma época que eles reinavam absoluto. Amigo, ali era no meio do nada. Sim. E não tinha nada. Hoje, eu fui lá agora com a seleção brasileira, infelizmente até quando o Pedro se machucou. Sim. A cidade evoluiu ali em torno do... Ali era afastado. Hoje em dia tem cidade... A culpa do CT do Atlético se fizeram como fosse uma linha amarela, uma linha vermelha, ligando o centro de Curitiba até aquela área. Por onde é o aeroporto também, não? Não, o aeroporto é pro outro lado. O aeroporto sentiu uma pegada meio disso. O aeroporto é São José dos Pinhais. É do outro lado. Verdade. E falando em seleção, a tua relação sempre foi muito forte com a seleção. Eu comecei a fazer seleção em 1987, com Carlos Alberto Silva. E agora, de 1990, efetivamente, praticamente todo dia falando de seleção brasileira, né? Cobrindo CBF, Tribunal, jogos da seleção brasileira. Então a gente viu muita coisa boa, muita coisa ruim. E hoje o maior ídolo da seleção se chama Carlo Ancelotti. Falta jogador? Aí eu vou botar o Júnior na conversa. Acho que falta. De certa forma, mas... E um outro cara que ele admira muito, que eu aprendi demais no futebol, chamado Américo Faria. Há uns 200 anos atrás, ele me deu uma entrevista em Wellington. Aguarda essa entrevista. O jogador brasileiro está saindo muito cedo do nosso futebol. Sim. E ele está perdendo a referência. A seleção vai pagar caro por isso. E hoje a seleção paga caro por isso. Certeza. Então aquilo que você cresceu ouvindo do seu pai, do seu avô, dos seus amigos, que nós conseguimos fazer 3, 4, 5 seleções, não faz mais não. Quantas vezes você convoca jogador para a seleção brasileira que nunca jogou no Brasil? Várias vezes, né? Acontece. Surge, assim.
O cara estoura lá fora antes de jogar aqui, né? O Oliver Rá, quem que era o Oliver Rá? Oliver Rá era do Maranhão, Oliveira. Jogou na Bélgica. E lá na Bélgica ele é Oliver Rá. Entre outros tantos. Vários caras, né? né? Aquele atacante que... O Rafinha Atlético. mesmo, mais recente agora. O Rafinha estourou fora sem jogar aqui. Você pega o próprio... Quando o Tite convocou ele, eu lembro, ninguém conhecia. O Hulk. A primeira vez. O Hulk queria cair na cabeça do Dunga e do Jorginho quando convocaram o Hulk. Sim. E já era bola de ouro lá, já era chuteira de ouro. Exato. Um dos caras que mais ganharam dinheiro no futebol Sim. mundial foi o Hulk. Sim. Ainda temos os naturalizados, né? Ainda tem isso. Os caras tipo Deco, Jorginho. Sim. Deco. Deco também saiu. O Jorginho, cara, jogaria mole na nossa seleção. Campo. Esse cara joga. Nossa, meu Deus. O próprio Felipe Luiz saiu cedo pra Felipe Luiz, caramba. Jogou pouco no Figueirense. Ninguém nem lembra dele no Fluminense. Os caras saem muito cedo. O próprio Ronaldo Fenômeno. O Ronaldinho, ele vai para a Copa de 94 e dali já vai embora. Sim, PSV. Pro PSV da Holanda. Quando começa muito a ter esse fenômeno, realmente. Dos 90 pra cá, só vai aumentando. Eu tomei um esporro de um jornalista italiano na Copa América de 2004. Que o Adriano ajuda o Brasil a ganhar aquela Copa América. E eu comecei a fazer umas perguntas para esse jornalista italiano, que falava bem o português, até pela quantidade de brasileiros no futebol italiano. De repente ele fala assim, olha, você é muito mal informado, você deveria saber mais sobre o Adriano, o Imperador. E ele não estava errado, porque o Adriano já era um acontecimento na Europa. Já estava e a gente aqui conhecia muito pouco do Adriano, o Imperador. Ele era um cara meio reserva do Flamengo, entrava aqui e ali, né? Ele sai do Flamengo, vai para o São Paulo. Né? Depois que aí ele vai embora. Na volta. Pro Parma, né? Ele vai pro Parma. O Felipe Coutinho, que está aqui agora com a gente, também saiu cedo. Muito cedo. Eu lembro bem moleque no Vasco. Jogou só a Série B do Vasco profissional. 2008, Saiu 2009. E bem, tinha uma cara de moleque ali, espinhento. Me contaram que a história do Felipe Coutinho com o Vasco é muito legal. Ele jogava no futsal do Madureira. Vasco e Madureira em São Januário, primeiro tempo 5-0 Vasco, segundo tempo 5-5, ele fez 5 gols. Já não saiu de São Januário. Vem cá, você vai onde? Não, você fica aqui. Sim. Isso ele era o Filipinho, demais. né? Era muito... Na base ele era o Filipinho, todo mundo falava dele. Filipinho. Eu trabalhei no Vasco no Mirim na época, né? Que hoje é Sub-13. Eu trabalhei até a galera de 8 nascidos em 87, né? O Filipinho é 92, então já se ouvia falar dele. O Vasco pegou ele, ele já estava no pré-Mirim, quando eu era treinador do Mirim. Agora deixa eu fazer uma referência ao Clube de Regatas Vasco da Gama, ao seu colégio. Sim. Porque eu não canso de dizer isso. Primeiro, foi uma ideia do Eurico. Sim. Tá? E que os outros presidentes deram continuidade, isso é muito importante. Se o Colégio Vasco da Gama se chamasse Colégio Flamengo, Colégio Palmeiras, Colégio São Paulo, Colégio Corinthians, o presidente do clube já tinha sido ministro da Educação. Agora, as pessoas não sabem o belíssimo trabalho que o Colégio Vasco da Gama faz, não só para os atletas do Vasco, mas para a comunidade. Redondeza, ali. sim. Entendeu? O Vasco, ele absorve bastante aí o clube, a mão de obra da comunidade. É o Clube do Rio disparado com a identificação de região. Meu Deus do céu. Eu sou apaixonado. Toda vez que eu tenho que ir a São Januário, eu vou feliz. É um lugar legal demais. É muito legal. Viu, senhor Arthur? Tenho que ir lá comer. Eu não posso falar muito. Restaurante do Almirante. Do Almirante. Não posso falar muito, porque a mãe dele, o Apolinho Washington Rodrigues, que está lá no céu, falava do arroz de polvo que a dona Elza faz. Não, tem que comer ajoelhado. Gravamos lá outro dia. Um beijo, dona Elza. Ela mandava as panelinhas pro Washington todo. Nós morávamos no mesmo condomínio, né? Então o Washington... Ele adorava. Então, o Vasco da Gama tem muita coisa importante para a história do futebol brasileiro. Entendeu? E que poderia ser copiado. Eu, por exemplo, moro aqui na Tijuca. Tem do lado lá a Fundação Bradesco. Por que o Itaú não pode ter o colégio dele? Sim. Por que a Fiat não pode ter o colégio dela? Até para formar mecânicos. Eu peguei 2 marcas. Dinheiro não falta, né? Se tiver intenção. Você pega o clube de futebol hoje no Brasil, estou misturando as tintas aqui, o jogador chega subnutrido, desdentado, cheio de problemas sociais,
O clube manda um assistente social na casa do jogador para ver a água que ele bebe, a cama que ele dorme. Estou falando bobagem? Não, com certeza. E você citou um cara que é o Eurico, né? Que é muito pouco valorizado nesse sentido. Né? As pessoas só têm a imagem do Eurico, aquela coisa da briga, mas ele era um cara de ideias fantásticas, né? Isso aí. E ele era muito essa coisa, né? Quem conviveu com o Eurico ali, família, ele era um cara família pra caramba, ele era um cara que tinha essa coisa da educação, né, em primeiro lugar, até da religião também. Ele era um cara, por incrível que pareça, que ia à missa todo domingo, né? Pouca gente sabe dessas coisas, é verdade. Sexta-feira da Paixão. Sexta-feira da Paixão, o Vasco nunca abriu com ele, nunca. Ele não deixava abrir. E a gente, às vezes, tinha um jogo importante e tal, tinha que... Eu me lembro uma vez no Bosque da Barra, que a gente foi pro Bosque da Barra e tal, porque ele não abria. Ele não abria. Não vai abrir, não vai abrir. Lembrando dessa conexão, tem aquele afinal lá do ovo de Páscoa, né? Do Sim, chocolate. Também. Você, do ovo de Páscoa, era a da paixão, né? Quando tivesse para do jogo, né? Exato. E ele não deixava treinar. Sexta-feira da Paixão, ele não deixava treinar. Ele sempre respeitou muito essa cultura, né, portuguesa, cultura da família, né? A família em si. Né? E tanto que tu pega a galera que convivia, todo mundo adorava ele. Sim. Não, os caras que trabalharam com ele, dificilmente você vai encontrar, treinadores principalmente, dificilmente você vai encontrar alguém que fale mal dele. Essa coisa de que ele escalava time e tal, nada. História. Isso aí era... Depois dormir, então. Tranquilo. Ele era um cara, lógico que conversava, queria saber das coisas, mas nunca vi ele impor nada assim, nunca. Uhum. Aquele limite exato do... Exato. Dirigente tem aqui, exato. O treinador tem ali, né? Eu tenho uma boa Copa de 2002, que eu trabalhava na Rádio Nacional, e eu entrevistava o Lopes e o Juninho Paulista todos os dias, porque para botar na Rádio Nacional. Porque, por exemplo, você está fazendo para Belo Horizonte, você vai tentar botar os jogadores que são dos times de Minas. Sim. Você tá Rio Grande do Sul, né, que eu acho muito legal. Você bota os caras que... Naquela época, hoje Sim. É tudo coletivo. Então você procurava. E aí eu chegava pro Lopes, Dona Elza não te ouviu hoje na Rádio Nacional. Ele me dava entrevista. Aí, Juninho, vem cá, Juninho, tal, falava. E de repente o Juninho virou titular da seleção. E foi a imprensa toda em cima dele. Aí o Juninho, olha, eu vou falar com todos vocês. Primeiro com ele. Primeiro com ele, o único que me deu moral até agora aqui foi ele. Fala, meu protegido. Verdade. E foi importantíssimo na primeira fase. Depois o Kleberson entrou no lugar dele. Sim. Né? Porque ninguém esperava que ele ia ser titular no início, né? Porque nos amistosos, o Felipe botou Emerson, Gilberto Silva e Ronaldinho. Né? Rivaldo e Ronaldo ataque. Não, mas antes disso, aí o que acontece? Ele bota o Juninho na semana da estreia, porque aí ele conversa e tal, o que a comissão pensou? Falou, teoricamente esses 3 jogos o time tá a meia boca, né? A gente tem que, principalmente pelos adversários, né, que eram o primeiro era o mais difícil, que era a Turquia, né? Mas depois China e Costa Rica, quer dizer, a ideia era o seguinte, a gente, contra a China e contra a Costa Rica, a gente tem que fazer placar, tem que fazer goleada para o time ganhar moral. Então, por isso entrou o Juninho, né? E aí o meio-campo seria Emerson, Juninho e Ronaldinho. Só que aí na véspera o Emerson machucou, e ele sacou o Gilberto Silva. Porque nos amistosos era Emerson, Gilberto, porque teve amistosos difíceis contra Portugal e tal. Eu tava lá, então era Emerson, era Emerson, Gilberto Silva e Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo, né? O Ronaldo Fenômeno na frente. Só que aí, na semana, o Felipe decide botar o Juninho. Aí fica Emerson, Juninho e Ronaldo. E aí, na véspera, o Emerson machuca e volta o Gilberto Silva pro time. E aí, o Kleberson chega na segunda fase, né? O Kleberson joga um jogo da primeira fase, né? O terceiro contra a Costa Rica. Mas aí joga bem, mas aí contra a Bélgica, que é o primeiro da segunda fase, né? Ele entra, o Brasil tá ganhando de 1-0, tá tomando um sufoco e tal. Dificílimo. Mas aí ele entra e acerta o time. Os 20 minutos finais ali, o Brasil jogou bem, ele dá o passe pro gol do Ronaldo. Aí contra a Inglaterra ele já vai de cara, né? Já vira titular. E a jogada dos 2 gols do Ronaldo da final passa por ele. Passa. Sim, exatamente. Ele chuta a bola na trave, né? Na final ele foi o melhor jogador. O melhor, se você... porque, lógico, é difícil você falar isso com o cara fazendo 2 gols, né? Mas por atuação... Atuação, o Kleberson foi o melhor jogador da final. Foi. E outro jogador que jogou demais em 2002, como disse bem o Júnior, os holofotes todos em cima do Ronaldo, foi Rivaldo. O Rivaldo talvez tenha sido o melhor da Copa. Sim. Jogou horrores. Muito. O Rivaldo jogou demais. O Ronaldinho foi muito importante. Sim.
Você sabe que recentemente, olhando aquele gol contra a Inglaterra, que eu vi que ele chutou pro gol. Aquilo é um absurdo. Aquele gol. Aquele gol é um absurdo, Nossa. cara. Eu já brinquei muito com ele, cara. Você cruzou. Não, eu chutei. Você cruzou. Eu também, Aquele cara. jeitinho dele lá falando, imagina. Mas ele fala que ele queria botar a bola aqui. Ele chutou no gol, mas ele queria botar a bola aqui, no primeiro pau. E a bola entra no segundo, né? Ela faz isso, que ele botou a curva para ela entrar aqui, só que ela pegou a mais e foi lá no segundo. Né? É loucura. Seleção, a gente... por exemplo, aquela final que o Ronaldo passa mal, eu estava falando na concentração naquela hora com uma pessoa da comissão técnica, quando começou uma gritaria e a pessoa, tem que desligar, deu problema aqui. Rapaz. Aí eu falei assim, ó, tem problema na seleção, qual é o problema aqui? E aí na sequência veio Não dava para imaginar. a questão, né? E a TV Globo montou tipo um estúdio do lado da concentração da seleção, lá em Lesini. E não viu que o Ronaldo não entrou no ônibus. O doutor Joaquim da Mata botou o Ronaldo dentro do carro, não tinha isso o filme, o Ronaldo foi pro hospital, voltou, ninguém viu. Você vê até, tem aquela imagem clássica, né, que é o Galvão meio que recebendo a escalação ali. Peraí, como Na assim? hora. Ronaldo tá fora. Que isso? O que aconteceu? Deve ser erro, eu lembro dele falando. Deve ter tido algum engano e tal. Muito. Você tem coisas sensacionais. Você quer ver uma outra coisa emocionante? Foi viajar com a seleção em 2003 para o Haiti. Sim. Foi aquela missão de paz lá. Foi muito bonito. Né? Você tinha 3 milhões de pessoas nas ruas. Sabe quantas câmeras fotográficas? Nenhuma. A CBF levou, se não me engano, 2 milhões de pôster autografados pelos jogadores para distribuir. Os haitianos torcem pela seleção brasileira. E outra com calor para o amistoso, e tinha barras de gelo no estádio, e a gente não podia tomar a água por causa de contaminação, aquela coisa. Você tinha que tomar refrigerante. E o cara tinha que abrir o refrigerante na sua frente lá. Olha a situação. A gente foi ali a imprensa foi no caminhão do Exército e os jogadores foram nos tanques. Aquilo foi muito bonito. Uma cena muito marcante. Aquilo ali foi muito marcante. E aquele calor, você dialogava com o calor só de assistir. Meu amigo. Não, e assim, a gente fala muito de pobreza, lá eles estão abaixo da linha da pobreza. Né? Você pega a história do país, é absurdo. E você vê, quando você sobrevoa o Haiti, aquela água verdinha, aquilo era para ter vários resorts, né, faturar em cima daquilo, mas vida que segue. Pois é. E pô, a gente falou um pouco de tudo, foi um papo maravilhoso, um privilégio. Queria muito agradecer por vocês dois. Obrigado. Tamo juntos. Marcelão, você me deu um prazer de reencontrar meu amigo Júnior. Um privilégio. Meu ídolo. Ele que é meu ídolo. Ano que vem a Mangueira ganha, não ganha? A Mangueira? Portela. Portela. Eu sou beija-flor. Meu filho é Portela. Eu sou Portela também. Mas eu fiz 21 anos de carnaval na Avenida, na Sapucaí. Você passa a admirar todas as escolas, porque você vê o É um espetáculo. Olha aqui, ó, quem nunca foi a Marquês de Sapucaí para ver um desfile, é maluco. Te dá de presente. Não é verdade, Júnior? Pô, é um espetáculo. O que é um desfile de escola de samba? É uma peça de teatro, encenada por 3 mil figurantes, exatamente, com a música tema. Uma aula de história sempre, são enredos muito ricos. São muito ricos. Né? Então, muito legal. Vamos ver. Certo, ídolo? Certíssimo. Tamo aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, hein?